नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियातिमदे श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणेति नमिने श्रीकृष्णालीला कथने सुदक्षं धारि मथुरि गुणश्चाक्तं वरावरणीयं पुरुषं महन्तं नारायणं पं शिरसा नमामि हृदादिना भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपदाभ्यधृताय करिदे एतानि लीलामृतसार सारं नारायणं त्वं सततं प्रपदे Tava vasmi, nadvami, tvavina, iti vinayaranditvam, nayaman charanantikam, jai Mahagrantha, the heart of Krishna ki jai. Jai Shri Bhaktivinoda Thakur ki jai. Bhakti Pramoda Puri Maharaj ki jai. Shri Gurudev. Então vamos lá. Eu diminuir a coisinha aqui. Vamos para o belíssimo livro The Heart of Krishna. Óbvio que já deu para entender que são os Vaishnavas, que são o coração de Krishna, né? Pelo título aqui. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Ok. Eu falo assim, no Padma Purana, Shiva diz à sua esposa, Parvati, ó deusa mais elevado que a adoração a todos os deuses e deusas, é a adoração do Supremo Senhor Vishnu. Porém, mais elevada ainda é a adoração de todos e tudo que é querido a ele, incluindo Ganga Devi, Tulasi Devi, o livro Bhagavata e o devoto Bhagavata. Né? Então, na verdade, qualquer coisa que esteja ligado a Krishna é muito adorado a ele. Né? Tem uma história também de um rei, e Krishna tem 2 cachorros, só para ver o quão adorado, né, a ele. Então, dizem que eu já ouvi que esse rei chamava-se Rukmangada. Então, certa vez, Krishna foi com Arjuna até o reino, né, dessa pessoa, e quando ele chegou lá, o rei recebeu ele muito bem, e falou: o que eu posso servir a você, o que eu posso fazer por você, e disse que Krishna estava com esses 2 cachorros. Ele falou: Krishna falou, eu estou bem, assim, mas meus cachorros estão com muita fome. Aí o rei falou: sem problema, o que você quer? Né? Qual é a coisa que você quer que alimente os cachorros aí? Ele falou: meu cachorro, se preparem. Meu cachorro, ele tem uma dieta muito especial, ele gosta de carne humana. Assim, tudo bem, pode escolher alguém aí. Aí ele falou: olha, na verdade, esse meu cachorro, ele gosta de carne de rei, carne da realeza. Ele falou: poxa, escolha qualquer pessoa. Ele falou: mas o meu cachorro, ele tem um estômago muito sensível, e ele só come, né, alguém da realeza se essa pessoa realmente desejar. Se ela estiver triste, ele passa mal, não fica bem do estômago. Aí o rei falou: olha, sou seu servo, o que você quiser, que sou servo do seu servo, sou servo do seu cachorro. Ele falou: tudo bem. Então, ele falou: você vai comer você, o cachorro vai comer você. Mas ele falou assim: olha, mas você é muito grande, só metade de você serve. Né? E falou: pode me cortar o meio, não sei o que lá. E quando ele ia cortar o rei, assim, longitudinalmente, né, um lado, né, do rei começou a chorar, um olho, só o outro não. Aí Cristo falou: para, você se arrependeu, não sei o que lá, o que houve? Você está triste? O meu cachorro vai passar mal. Aí o rei falou: não, essa é a parte que não vai ser oferecida ao seu cachorro, que não vou servir o seu cachorro. Né? Então, por isso ela estava triste de não servir ao cachorro de Cristo, né? Aí Cristo falou: para. Ó, Arjuna, isso aqui é só para mostrar a você a devoção desse rei, né, que segundo a pessoa me contou, era
Rukimangala, né? Essa pessoa, na verdade, ouviu essa história de Shila Gurudeva e passou para a gente, né? Ou seja, a gente servia até o teoricamente significante, né, não muito querido cachorro de Krishna. Kali Kukura, não tem uma música de Bhaktivinoda Thakur, Kali Kukura, Kukura, não, são os cachorros de Kali. Enfim, dá para mostrar que tudo que é querido a Krishna, né, a adoração a eles é mais até importante que o próprio Krishna, segundo o próprio Krishna. Então, aí ele continua aqui, né, Vrindavana Dasa nos avisa contra ver os Vaishnavas, né? Ele fala, olha, nos adverte para não vermos os Vaishnavas externamente. Tal visão superficial ela é condenada, a fim de ensinar-nos o absurdo de julgar os devotos pela aparência, de acordo com a raça, a cor, a família ou outras considerações. O Senhor Supremo fez com que Haridas Thakura nascesse numa seção baixa da família, né? Ele nasceu como muçulmano. Todas as escrituras, elas enfatizam que um devoto puro aparece mesmo numa circunstância muito baixa social. Porém, ainda assim, ele é adorado por todos. Outra história, hoje eu estou meio história. E a gente sabe que Haridas Thakura é uma mistura de Brahma com Prahlada Maharaj. Teve aquele Brahma Vimohana Lila, ou seja, aquele passatempo, né, em que Brahma ele rouba os, os vaqueiros, né, e ele fica um pouco, né, orgulhoso da posição dele. É óbvio que é uma lila, Brahma é um devoto puro, mas ele fica assim, ele se arrepende depois. E quando ele sabe que Krishna ele vai ia vir mais tarde, como Chaitanya Mahaprabhu, ele ficou um pouco preocupado. Ele falou: caramba, eu quero participar desse passatempo, mas eu vacilei da outra vez, eu fiquei muito orgulhoso, né? Como é que eu posso melhorar isso? Aí ele se reuniu com os sábios em Brahmaloka e falaram: fala com o Prahlada Maharaj, que ele é muito humilde, sabe a história do Prahlada Maharaj. Ele aguentou vários reveses e nunca perdeu a fé, né? Ele é extremamente humilde, ele aceitava o que viesse para ele, assim por diante. Aí ele foi falar com o Prahlada Maharaj, teve as instruções de Prahlada Maharaj, e falou: ah, não, então agora eu acho que eu estou pronto para participar da Chaitanya Lila. Aí Prahlada Maharaj, como ele estava falando, ele ficou muito, né, quando a gente fala muito de Krishna, a gente fica animado também. Eu falo: vou também, também quero ir. E eles, é até engraçado, é uma expansão dupla, né? São dois seres no mesmo corpo, e eles vêm como Haridas Thakura. Por isso que Haridas Thakura nasce assim, numa família que era desprezada, porque é engraçado, né, os muçulmanos invadiram a Índia, então o pessoal não gostava muito, come carne, entendeu? Então ele é desprezado tanto pelos hindus, uma boa parte dos hindus, quanto pelos muçulmanos, né? Porque ele nasceu numa família muçulmana, mas adotou o estilo, entre aspas, hindu, né? Na verdade, o Vaishnavismo ele não é hindu. Hindu é uma coisa meio moderna, meio inventada. Então, ele era muito humilde, porque ele era rejeitado por todos os lados. Óbvio que não pelos Vaishnavas e por Chaitanya Mahaprabhu, né? Que mais importante de tudo. E ele ensina a gente, não, mesmo que a gente seja rejeitado, né, pela família, às vezes até pelos alguns Vaishnavas, a gente tem que ficar firme, né? Não esmorecer. Meu Gurudev falava assim: do not be weak, não seja fraco. Enfim, por isso que ele está falando aqui, né? Que ele nasceu numa seção bem baixa da sociedade. Todas as escrituras enfatizam que um devoto puro aparece nessa, né, nessa condição mais
mesmo assim, ele vai ser adorado pelos verdadeiros Vaishnavas. Um Vaishnava pode aparecer em qualquer família, né, na sociedade. Ainda assim, ela é a pessoa mais elevada pelo decreto das escrituras, né? As escrituras falam isso. Deus, deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok, bem. Deus é o protetor de todos os seres vivos e ele não pode tolerar insultos e desrespeitos mostrados aos seus devotos. Extremamente, assim, querido, né, a seus devotos queridos, quer dizer, pelo bem-estar deles, ele recusa aceitar qualquer adoração daqueles que os menosprezam. O Senhor ama seus devotos tanto, né, que ele não somente aceita a sua, ao alimento e os presentes que eles dão a ele, mas algumas vezes ele mesmo, o próprio Cristo, né, rouba suas oferendas. Enquanto ele rejeita a oferenda dos não devotos. A gente também conhece aquela história, não sei se ele vai contar mais tarde, que é justamente um, um Vaishnava que vai até a casa de Mãe Chátima, né, a mãe de Mahaprabhu, e ele oferece, né, ele fala, se ela podia me dar alguma coisa aqui para oferecer para minha deidade, né, me dá um pouco de farinha, açúcar. Ele faz as preparações e põe no altar, mas Chaitanya vai e come, ele rouba ali, né, aquela oferenda. Ele até reclama com o chat, mais chat, fala, seu filho roubou a oferenda. E ele faz isso repetidas vezes. Mais tarde ele mostra para ele que é o próprio Krishna, né? Talvez ele rouba suas oferendas, né? E em um passatempo, Krishna estava muito ávido por comer um arroz inflado pela esposa de Vidura. Eu já ouvi que era banana essa história, mas enfim, o mais importante é a essência, né? E ele ignorou um banquete real dado por Duryodhana. Similarmente, o senhor não pôde resistir a comer um pouco, né, de arroz também, é um arroz já meio velho, oferecido por Sudama. E ele falou assim para Sudama, ó Brahmana, que coisa maravilhosa você trouxe para mim da sua casa. Mesmo a pequena oferenda de um devoto é um grande banquete para mim, enquanto o banquete para um devoto, feito por um não devoto, não pode me satisfazer nem um pouquinho. Qualquer coisa oferecida com amor, né, eu aceito com amor. Meu patrão, Pushpam, Palantoyani, Ome, Bhaktya, Prayachati, né, tem um verso na Gita. Então a gente sabe também que Duryodhana querendo conquistar, que é interessante, né, quem já leu Mahabharata, inclusive ontem teve Mahabharata, essa parte, acho que já passou, eu não estou acompanhando, mas o que acontece? Para conquistar, né, Krishna com seu exército, que era poderosíssimo, Duryodhana, ele prepara um banquete maravilhoso, convida Krishna, mas Krishna fala, eu não sei, tô cheio, tô satisfeito, né? Ele recusa aquilo ali. E depois, quando ele passa na casa de Vidurani, que é a esposa dele, de Vidura, ela diz que fica, né, eu ouvi essa história já várias vezes com banana, mas não importa, tá falando com arroz, um crispy, né, de arroz que ele fala, um tipo de rice. Então, né, ele começa a aceitar, no caso da banana, ou sei lá, que ela disse que ela oferecia, inclusive já vi ilustrações, ela oferecia a casca da banana e jogava polpa fora. E Krishna comia aquela casca com muito prazer, né, porque ela ficou completamente elevada em êxtase e se perdeu, entrou, né, num samadhi ali. E quando o Vidura viu aquilo, ele falou, não, não, o que está acontecendo? Você está fazendo tudo errado.
Eu disse, não, não, essa casca aqui é maravilhosa. Então, o importante é o amor. Por favor, meninos e meninas, não ofereçam capa para Krishna, né? Isso é um caso especial. Então, continuando aqui, Srimad Mahaprabhu cita do Itihasa Samuchaya, está assim, gravado, né? Citado também por Srila Krishnadas Kaviraj. Uma pessoa pode aprender todos os Vedas, mas se ela não tem devoção, como é que ela pode ser meu devoto? Enquanto se uma pessoa nasce numa camada muito baixa da sociedade, mas tem devoção, ela é muito, muito querida a mim. Todo respeito tem que ser dado a tal alma extremamente elevada. Suas oferendas têm que ser aceitas por todos, porque ele é uma pessoa mais digna de adoração do que eu mesmo, Krishna falando. Então, tem um Vaishnava que fala assim, não importa a oferenda que está na frente, e sim que está dentro. Achei bonito isso. Às vezes a pessoa, né, vai no altar e oferece alguma coisa, leva incenso, leva, sei lá, um dinheiro, roupa, mas isso é de fora, né? Como é que está dentro isso? Você pode estar oferecendo uma coisa maravilhosa por fora, mas por dentro não está legal, né? Tem outro desejo que não seja satisfazer a Krishna. Ou os Vaishnavas, pode estar sempre aparecendo ali na foto, Vaishnava, Guru, até, o seu Sri Guru, né? Mas está querendo outra coisa, está querendo aparecer. Então, o importante é por dentro, como é que a gente está por dentro. Por isso que é sempre bom a gente fazer uma análise, parar um pouquinho, né? Falar, será que eu estou sendo assim mesmo? Né? O que que se passa dentro de mim? Será que eu consigo, assim, saber até o que passa dentro de mim? Às vezes até é difícil saber, não. Os desejos são tantos, a mente é tão, às vezes, ela é perturbada, uma hora uma coisa trava. Continuando aqui, fala, Mahaprabhu também cita o Haribhakti Sudodaya. Os pecados de um Brahmana são queimados pelo poderoso fogo de Krishna Bhakti. Enquanto ser um erudito védico é um ateísta, não vale nada assim. Qualquer pessoa desprovida de devoção pode nascer numa família muito elevada, numa nação muito boa, né? Ter um conhecimento muito extenso das escrituras, pode realizar austeridades ou cantar os mantras védicos. Porém, tais coisas são como ornamentos de um corpo morto, um cadáver. Somente os tolos ficaram impressionados por isso. Isso é bem legal também, né? Então, assim como você decora um cadáver, mas ninguém quer chegar perto de um cadáver decorado, né? É muito interessante. Então, é melhor um corpo vivo, sem ornamentos, que é justamente a devoção, né? Essa vida é devoção, do que um corpo morto, todo bonito, com ouro e tudo mais. O cara quiser se aproximar disso é só para roubar mesmo, cara. Então, ele fala que somente os tolos vão ficar impressionados, né? A pessoa vai ficar impressionada pela erudição, de repente pela riqueza, aquela opulência, né? Aquele templo bonito, aquelas coisas tudo bonito. Mas será que realmente ali por dentro está bonito, né? Será que não está oco? Quando Mahaprabhu foi abraçar Haridas Thakura, com toda a humildade, Haridas Thakura falou assim, meu querido senhor, por favor, não me toque. Sou mais caído, mais baixo que os homens. Mahaprabhu replicou, eu quero tocar você para me purificar. Você é tão puro que se no mesmo momento você é tão puro que é como se eu estivesse me banhando nos rios sagrados, visitando todo lugar de sagrado de peregrinação, ou realizando cada sacrifício, austeridade e caridade que se possa imaginar. Você é mais exaltado que qualquer brahmana ou sannyasi. Então, na Índia, antigamente, esse negócio era os intocáveis.
Você não podia nem tocar no muçulmano, numa pessoa que não estava enquadrada em uma classe védica e assim por diante. É engraçado que eles exaltavam o Veda, mas faziam o contrário. Né? Os Vedas vão falar, não, se uma pessoa é um Vaishnava, não importa onde ele esteja, a situação, a posição social dele. Então, por isso que ele está falando, né? Não me toque, né? O Haridas está falando, não, nem me toque, senão você vai se contaminar. Tinha uma história que se você tocasse, tem uma história que assim, se você passasse mesmo pela sombra de uma pessoa intocável, você teria que ir correndo, se jogar com roupa e tudo no Rio Sagrado. Né? Isso aí não tem nada a ver com a gente, né? Então ele está exaltando aqui, né, o caráter de Haridas Thakura. A gente fala Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. O Namacharya, aquela pessoa que dá exemplo de como se canta o santo nome. E continuando aqui, né? O Senhor então recitou esse shloka do Srimad Bhagavatam. Aquele que sempre canta o santo nome, mesmo que ele nasça na pior das circunstâncias, é um santo. Nós podemos entender que ele deve ter feito todas as austeridades e sacrifícios banhados em todos os rios sagrados e que tem completa maestria sobre os Vedas. Portanto, ele é o verdadeiro ariano. Né? Ariano é aquele que é puro, espiritualmente puro. Né? No Padma Purana, o Tarakanda é declarado assim: quando uma pessoa é admitida na família de Vishnu, ele é chamado de Vaishnava. É dito que todas as pessoas, desculpa, é dito que de todas as pessoas, o Vaishnava certamente é o mais exaltado. Tem que tomar também cuidado, né? Porque é engraçado, não, o Vaishnava é o mais exaltado. Talvez a gente se sinta exaltado também. Isso é bastante perigoso, né? A gente se sentir que é alguma coisa. Verdade, o verdadeiro Vaishnava, ele não se sente nada demais, como o Haridas Thakura evidenciou ali. Então, o Dwaraka Mahatmya, ou seja, as glórias, né? É um livro onde fala as glórias de Dwaraka, afirma assim: uma pessoa que é devotada a Janarada, né, outro nome de Krishna, é um santo, mesmo que ele nasce numa família bem baixa. Enquanto se uma pessoa nasce numa família aristocrática, né, de linhagem muito nobre, e não é devoto do Senhor, ele tem sangue ruim, não tem sangue azul, né, como a gente chama, sangue azul. Qualquer associação com não Vaishnavas ou com Brahmanas que carecem de devoção é categoricamente denunciada aqui. O Padma Purana também afirma: a companhia de comedores de carne é estritamente proibida, porque o seu estilo de vida vai contra as regras escriturais. Da mesma maneira, o contato com o não Vaishnava Brahmana deve ser evitado. Tem que ser, né? Mas tem que ser evitado. Enquanto, né, um Vaishnava que é iniciado e que é afetuoso ao Senhor e seus devotos, mesmo que ele nasça em uma família de baixa classe, ele é capaz de purificar os três mundos. Vrindavana Dasa diz que a companhia íntima com não Vaishnavas a respeito da seu parentesco é um suicídio. De acordo com o Padma Purana, as características de um Vaishnava são as seguintes. Ele vai citar um verso do Haridas, Haribhakti Vilas. Aquele que é dedicado a adorar Vishnu, que recebeu iniciação no Vishnu Mantra, ele é classificado como Vaishnava pelos preceptores espirituais. Todos os outros são não Vaishnavas. Aqueles que simplesmente nasceram numa família brahmana, mas são não Vaishnavas, eles são
inimigos aos Vishnus e Vaishnavas, eles são condenados. Vrindava Dasa fala, né, ele grita, na verdade, contra esses supostos brahmanas, citando o Varaha Purana. Em Kali Yuga, os asuras vão nascer nas famílias Brahmana Smarta para torturar, perturbar os devotos do Senhor. A gente sabe que os Smarta Brahmanas são aqueles Brahmanas que a gente chama, falaram que é os Brahmanas de casta aqui, né? Ou seja, eles se acham Brahmanas porque os seus ascendentes eram Brahmanas também. Então, muitos uh, acabam tendo essa qualificação bramânica mesmo, e outros não, né? Então, isso cria várias perturbações. Mas se você vê na Índia, a pessoa é brahmana, mas né, a família dele é bramânica, mas não segue esse padrão de um verdadeiro brahmana. Inclusive é engraçado, não sei se eu ainda tenho, mas antigamente, quando o jornal era, hoje em dia é tudo virtual, mas tinha jornais na Índia que era para você arrumar uns casamentos. Aí tinha assim, rapaz brahmana, tereréu, tereréu, desejando encontrar com moça brahmana, tereréu, tereréu, o rapaz kshatriya da linhagem tal, deseja encontrar, tereréu, tereréu. Ainda tinha muito essa coisa, apesar deles mesmo não seguirem, né? É muito louco isso, né? Você reclama, ou melhor, clama ser algo, né? Quer as benesses de algo, mas não quer agir como tal. Nós somos assim, né? Eu falando por mim. Então, né, ele fala assim, né, os asuras vão nascer, né, sabe, né? Os asuras escolhem Kali Yuga para nascer, né? Porque eles podem atormentar aquelas pessoas raríssimas que aderem ao caminho enunciado pelos Vedas, Shruti. Eles tentam de forma viciante, é, destruir o serviço, né, dos devotos do Senhor Supremo. Então, né, que ele fala que mesmo nas famílias bramânicas nascem asuras e destroem isso, né? Eles, com o próprio comportamento dessas pessoas, elas vão provocando cada vez mais ateísmo, né? Que a pessoa não vai acreditando nessas pessoas, as pessoas não têm qualificação para serem sacerdotes, e as pessoas comuns que não conhecem o Veda, eles falam, olha, isso é tudo furado, isso não existe, isso é invenção, esse negócio de religião, de Deus, é tudo invenção para enganar, né? Uma enganação em massa das pessoas, e acaba destruindo a religiosidade verdadeira. Estes brahmanas impostores veem os Vaishnavas como tendo um background ruim, né? Um passado ruim, um respaldo ruim. Eles veem eles assim com um desprezo, né? Eles desprezam as suas práticas espirituais. Ou quando eles veem, ah, ou quando eles os veem, recebem honra e respeito. Eles, de uma forma vã, tentam expor, né, o background Vaishnava, né, o cabedal, cabedal Vaishnava, e outras trivialidades mundanas. Ou seja, né, eles começam a falar mal do passado. Ah, esses caras fizeram um bocado de coisa. Isso aqui a gente não vê muito, mas na Índia a gente vê isso, né? Esses caras são comedores de carne, né? Por que que transformaram eles em Vaishnavas? Por que eles estão usando roupas de Vaishnavas, usando os adereços Vaishnavas? O Srila Prabhupada ele foi muito criticado, né? Muitas pessoas criticaram ele, falaram, olha, você está deturpando os Vedas aqui, você está dando iniciação para as pessoas
né? Está iniciando pessoas que não têm nenhuma qualificação, que eles são estrangeiros, né? Como até hoje tem, né? Tem templos que a gente não entra, muitos Vaishnavas não entram, apesar de que é muito louco. Eu estava num templo, acho Patinat, isso no Nepal, um templo para Shiva bonito, assim de fora tem um Nandi, que é aquele touro enorme. Aí eu fui entrar, mas aí o cara falou, não, não pode entrar. Eu até citei um verso, em geral ele riu tudo, guarda, né? É, guarda, coitado. E depois, quando eu vi, né, eu fiquei assim meio de fora, eu vi que tinha um budista entrando. Eu falei, ué, que loucura. Ou seja, você não pode entrar, na verdade, quem é do país, não é quem é hindu, mesmo se eu, né, mesmo se eu entendesse, é, aceitasse essas coisas de hindu ou não hindu, né, esse budista, ele não é hindu, como é que ele entra no templo, então? Assim como eu não entraria, né, nós somos mais hindus do que o budista, mas o budista é hindu, que não é hindu, entrou, né? Aliás, né, que o budismo é até oposto à cultura védica e tudo mais. Ou seja, Kali Yuga, né, se perde o que, que é, fica uma coisa, como ele falou, externa. A pessoa está vendo só o externo. Então, o Brihadaranyaka Shruti descreve, dizendo assim, uma pessoa que abandona esse mundo, né, abandona o corpo, entendendo completamente a verdade absoluta, é honrado como um Brahmana, mas aquele que assim não faz, teve sua vida desperdiçada. De acordo com Sri Krishnadas Kaviraja, não somente uma pessoa não deve considerar a forma de Deus como sendo mundana, mas, da mesma forma, isso teria que ser relacionado aos seus devotos, ou seja, você não deve relacionar a forma de Krishna nem dos Vaishnavas como sendo mundana. Como está escrito por Srila Krishna Dvaipayana Vyasadeva, Vyasadeva, o autor do Bhagavad, fala assim, não existe blasfêmia maior do que pensar que o corpo do Vishnu é material. E Mahaprabhu diz, o corpo de Vaishnava nunca é mundano. Ele é supramundano e é sobrecarregado de êxtase, cheio de êxtase. Né? Óbvio que ele está falando de devotos puros mesmo. Né? O corpo, pelo menos da gente que eu sabe, né, é mundano. Mas é engraçado que Srila Siddhara Maharaj fala uma coisa bem interessante. Ele diz assim que, em geral, as pessoas evitam criticar um grande Vaishnava. Chega um sannyasi, um guru, mesmo que ele talvez não seja assim, se você ainda não viu essas super, hiper, duplas qualidades dele, você evita, porque a gente teme ofender alguém. Porém, se é um Vaishnava que não é importante, esse cara não é nada. A gente tem essa tendência a criticar esse Vaishnava porque a gente não teme, né? A gente fala, não, cara, é um Zé Ruela, né? Não importa se eu falar mal dele, não tem problema. Agora, pô, aquele é meu guru, vai sei lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque começa aos pouquinhos, às vezes. Então é melhor não criticar nenhum Vaishnava e, na verdade, ninguém, né? Porque o que a gente está recebendo são frutos das nossas ações. Então a gente tem que ser extremamente cuidadoso. Meu Gurudeva falava que a crítica, né, é como é um treino, como você estivesse fazendo um treino muscular. Você começa com um pezinho, depois com 2 quilos, 3 quilos. Então, se você começa a criticar alguém que não seja vacinava mesmo, né? Pra quê, né? Isso pode ir escalonando, pode ir aumentando, aumentando. Então, na dúvida, é melhor não criticar ninguém, porém também não ficar cego, né? Se olhar, viu, a pessoa não tem um bom hábito, então, para que que eu vou ficar na companhia dessa pessoa? Não vale a pena, né? Não criticá-lo, mas falar. Também não ser cego e para entrar em qualquer furada, daqui a pouco você está cometendo uma ofensa
sem querer, que já se enrolou naquele meio ali, né? Então, de boa, né? Cada um tem sua história, entender, né? E se vigiar também, claro, mais ainda que os outros, vigiar a si mesmo. Então, né? Ele continua aqui, não existe blasfêmia maior do que pensar que o corpo de Vishnu é material. Por isso que os Mayavadas, né, eles são muito, não são bem vistos, porque eles têm essa história, eles acham que o corpo de Krishna é material. E Mahaprabhu diz assim, não, já falei essa parte. O uso do termo Atmasama, sama é mesmo, mesmo eu, né, não implica que os devotos puros são iguais ao Senhor Supremo em todos os respeitos, todos os aspectos. O Senhor Supremo é o único que possui qualidades transcendentais num grau infinito. A diva somente possui essas qualidades num grau finito. Mahaprabhu diz: o ínfimo e o infinito nunca podem ser considerados iguais. Assim como as fagulhas, né, nunca são pequenas fagulhas, não são iguais ao fogo. Seguinte verso é encontrado no Bhagavad Sandarbha, que é de Diva Goswami, e também no comentário de Sridhara Swami ao Srimad Bhagavatam. O Senhor Supremo é a personificação da eternidade, do conhecimento e da bem-aventurança. Duas de suas múltiplas energias espirituais são Radhini Shakti, né, a potência, né, doadora de prazer, e Samvit, o conhecimento perfeito do eu e de todas as outras coisas. Enquanto que as divas estão ainda envolvidas na ignorância e profundamente ancoradas no sofrimento. Somente por se abrigar de forma completa em Sri Radhika e o seu grupo, é o grupo de Radhika que serve a ela, Ladini Shakti pode, ah, somente assim, né, que podemos perceber a nossa verdadeira identidade espiritual e servir aos santos pés de lótus de Sri Guru, Gauranga e Krishna. Shri Krishna Das Kaviraj Goswami, né, o autor do Chaitanya Charitamrita, explica por que o corpo de um Vaishnava é a prakrita, ou seja, supramundano. Na hora de Diksha, né, de dar o Diksha, o devoto rende-se a Krishna com corpo e alma. Em correspondência a isso, né, Krishna aceita-o, elevando, né, o seu corpo, sua alma, a um status igual ao seu status de Krishna. O Senhor transforma o corpo do Vaishnava e o faz um repositório, um depósito de emoções transcendentais. Está no Chaitanya Charitamrita. Ele então cita o Srimad Bhagavatam. Quantas pessoas rejeitam o materialismo e conduzem suas vidas sob a minha direção de Krishna, né? Claro. Eles alcançam a imortalidade. Eles se tornam elegíveis a estar comigo e a dividir, né? Compartilhar as emoções espirituais, raça, comigo na deles, né? Identidade espiritual. Porém, o que significa render-se? Srila Saraswati Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, escreve em seu comentário chamado Anubhasha. Embora uma pessoa tenha renunciado completamente ao mundo, a Quintia, né? E outra pessoa, né, está completamente abrigada em Krishna, Sharanagata, possa parecer como seja o mesmo externamente, o devoto que abandonou o mundo tem também oferecido sua alma.
Na hora da iniciação, o devoto abandona as concepções materiais, enquanto ele começa a entender Sambandha Nyana, ou seja, o relacionamento eterno com Deus e aqueles que são partes da família dele, de Deus. Quando o devoto abandona o abrigo de Maya, né, o refúgio de Maya, ele se abriga em Krishna e fica krishnaizado. Isso é um termo próprio para usar, krishnaizado. Ele falava que a barra de ferro ela é fria e opaca, né? Se ela se junta ao fogo, ela fica quente e brilhante. Nesse estágio, a ilusão ah, do devoto, como um desfrutador dos prazeres materiais, vai se dissipando, se dissipa. E seu verdadeiro eu emerge com a sua nova identidade como servo eterno de Krishna. O devoto alcança seu corpo Satid Ananda Swarupa e seu serviço eterno a Krishna, servindo com a sua forma transcendental. O êxtase do devoto puro, né? Desculpa, o serviço em êxtase do devoto puro é um estágio elevado de devoção que é sempre é, mal entendido, mal interpretado por aqueles que desconhecem a ciência da devoção. Por esse tipo de aparada, dessa ofensa, uma pessoa é desprovida do abrigo de um guru Vaishnava. É um comentário, né, do baixo Chaitanya Charitamrita Lila 4.193. Então, ele está mostrando agora, até agora, né, essa paridade, né, de Krishna com seu devoto. Ambos têm que ser respeitados. Na verdade, mais importante ainda, é respeitar o Vaishnava. Mahaprabhu ensinou a todos que o corpo transcendental de um Vaishnava não é igual ao corpo de uma pessoa comum, né? Ou mesmo de uma pessoa extraordinária. O Senhor não viu pessoas como Haridas Thakura, que nasceram numa classe de família muito baixa, de Sanatana Goswami, cujo corpo estava doente, né? Que o Sanatana Goswami, ele, para se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu, ele passou pela floresta, ele ficou, ele teve muitos revés, ele chegou com o corpo bem emaciado, cheio de problema, devido a, né, Mahaprabhu acaba abraçando também. Ou de Vasudeva Vipra, que estava sofrendo de lepra, né? Ele tinha muita lepra. Mahaprabhu nunca viu essas pessoas como se fossem mendicantes, pessoas doentes, assim, né, comuns. Ao invés disso, ele os abraçou, provando que o devoto de um corpo nunca é impuro. O corpo do devoto puro é transcendental, né, cheio de bem-aventurança espiritual, e, e ele é o mais adequado a servir a Krishna. Como o próprio Krishna diz assim, Madhbhakta Pujabhadika Sarvabhuteshu Manmatini. A adoração dos meus devotos é a verdadeira adoração a mim. De fato, ela ainda é mais elevada do que isso, né? Então, tem a história do Vasudeva Vipra. Ele tinha umas feridas no corpo e tinha uns bichinhos que ficavam nele, assim, comendo ali o corpo dele. E quando esses bichinhos caíam, ele pegava esses bichinhos, esses vermezinhos, e botava de volta no corpo dele. Ele falava, caramba, eles vão ficar sem alimento, né? E ele não queria que Mahaprabhu abraçasse, ele sempre fugia. Mas Mahaprabhu um dia pegou ele, abraçou ele e acabou curando ele. Meus queridos devotos, por favor, ouçam isso, leiam e ouçam cuidadosamente as histórias divinas e as instruções que se seguem
e orem ao Senhor Supremo, aos seus devotos, os Vaishnavas, que nós possamos sempre adorá-los. Ele botou worship and adoring, adorá-los, venerá-los, e, portanto, entrar no coração de Krishna, né? Aí tem aqui, entre aspas, a adoração dos meus devotos, ela é verdadeira adoração a mim. De fato, ela é mais elevada do que adorar o meu próprio eu. Alguém que cante os santos nomes, nascimento após nascimento, mas não está, mas que continua cantando com ofensas, nunca vai amar Krishna ou experimentar o gosto pelo santo nome, né? Então, ele aqui quase uma introdução que ele já está dando, cheio de coisas. Que ele por isso que, de novo, né, que o título é o coração de Krishna. Então, se você não adora as Vaishnavas, você nunca vai entrar no coração deles, né? Tem umas histórias, mas eu acho que ele vai contar aqui, eu não vou contar ainda. Então, ele vai agora. O rei Vaishnava é chamado Ambarisha Maharaja. Provavelmente as pessoas já ouviram, né? Acho que todo mundo aí é devoto já, né, há muito tempo. Já ouviram a história do rei Ambarisha, mas é super interessante. Ele vai contar com mais detalhes aqui. Frequentemente, ouvimos os devotos se lamentarem. Por que que eu não tenho gosto por cantar o santo nome, Krishnanama? Krishnadas Kaviraj Goswami responde essa pergunta no 8º capítulo do Chaitanya Charitamrita Adilila. Se nós quisermos sinceramente absorvermos no Bhajana, devemos adotar as instruções de forma muito séria. Da Bhaktivinoda Thakura escreve em seu sumário esse capítulo. O 8º capítulo descreve as glórias de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Uma pessoa pode cantar os santos nomes nascimento após nascimento, mas se ela está cantando com ofensa, ela nunca vai amar Krishna. Tem uma pessoa que exibe sintomas de êxtase, asta sattvica vikara, porém está cantando com ofensas, esses sintomas são falsos, né? Contudo, aquele que repete os nomes de Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Panchatattva em plena rendição, estarão livres de aparadas pela misericórdia do Panchatattva e vão então experimentar o amor crescente pelo santo nome do Senhor. Então, mesmo que essa pessoa tenha sintomas de êxtase, né, não vamos citar nomes aqui, mas tem muitas pessoas que têm esses sintomas por outros motivos, como diz Bhaktivinoda Thakura no seu Bhakti Tattva Viveka, ele explica isso, por outros motivos. Ele diz que uma pessoa ela pode exibir esses sintomas, a Bhaktivinoda Thakura fala, mas é porque ela está na proeminência, né? Ele tá almejando, já está entendendo que vai alcançar Brahma, não Brahma, né? Brahma. Ela fica ali em êxtase, a gente vai ver que tem vários santos da linhagem Mayavada, assim por diante, que eles exibem sintomas de êxtase, né? Eles caem, tem uns até que se dizem expansão de Mahaprabhu, então eles exibem isso mesmo, eles ah, arrepiam, choram, pererel, mas Bhaktivinoda Thakur fala que eles estão tendo esse prazer, porque eles sabem que daqui a pouco eles vão alcançar o estágio dessa nulidade espiritual, né? Tinha uma história também de uma pessoa X, né? Que ele cantava, né? Ele se intitulava guru e tudo mais, ele cantava e caía, rolava no chão, e alguns devotos, né? Os Vaishnavas, ficavam impressionados. Os outros mais velhos, assim, os Vaishnavas que eram mais entendiam um pouco mais, né? Mais maduros. Eles falaram que estranho. Tudo bem que ele é um guru e tudo mais, mas muito estranho isso. Aí foram consultar, inclusive, Srila Siddhara Maharaj. Srila Siddhara Maharaj, né?
altamente elevado, falou, olha, muito estranho isso, ele não falou, pelo que eu li, né, ele não falou exatamente, ele é assim, o assado. Olha, isso é muito estranho esses sintomas. Depois ele tomava ácido, eles descobriram que ele tomava ácido e ficava assim, né? Enfim, eu tô rindo, mas é uma história triste, né? É pitoresca, porém é triste. Enfim, então a gente tem que ficar muito atento, tanto para a gente também. A gente vai se achar, de repente a gente às vezes está num estágio emotivo muito grande e até chora, né? A gente cantando chora, ouvindo uma cena de Krishna chora, mas isso ainda tudo está muito misturado, muito misturado. Não é um êxtase, né? Mas é porque a gente está realmente com essa tendência, está chateado, aconteceu alguma coisa, mas melhor, melhor que nada, né? Ele provavelmente vai falar sobre a história de Ajamila. A gente vai ver que mesmo assim, se for uma coisa sincera, se não for realmente fingimento, mesmo quando a gente está mais emotivo, pelo menos que essas lágrimas sirvam como uma doação misturada, né? Uma doação ainda não, não um bhakti mishra, tá? Uma devoção misturada ainda mais, com a preponderância de bhakti, né? Que seja assim, melhor que derramar lágrima por outras coisas. Enfim, então vamos lá. Srila Krishnadas, Srila Krishnadas Kaviraj escreve assim: a vibração dos panditas é como o coachar dos sapos. Os panditas são aqueles. Tem pandita sério, óbvio. Pandita quer dizer um erudito, mas ele está aqui no caso, né? São os panditas, assim como tem Babadi também, que é sério. Então a gente não deve ah, categorizar nomes de uma forma tão estrita assim. Então tem os panditas sérios, Babadi sérios, então são os eruditos. Eu estava desses eruditos que só são livrescos, né? Não praticam. E mais ainda, pior que isso, né? Exigem dos outros uma coisa mesmo que eles não têm. Então ele está comparando aqui com o coachar de sapos. Né? Srila Prabhupada ele conta que esse coachar só vai atrair a morte, né? Só vai atrair as cobras. Né? Se o sapo faz muito barulho, ele acaba atraindo a cobra come ele. Então, esse bostejar, digamos assim, né? Esse vangloriar da sua erudição, só vai trazer o quê? Coisas negativas. Vai matar sua pouca bhakti, entre aspas, né? Caso tenhamos. Ele continua aqui: sem Krishna Bhakti não existe Krishna Kripa, misericórdia de Krishna. Né? E não botou nem o ponto aqui. A despeito de sua vasta erudição e inteligência, porque ele não aceitou a divindade de Krishna, eles estão em ilusão. E mesmo que eles aceitem a divindade de Krishna, se eles não aceitam a divindade de Chaitanya Mahaprabhu, também estão em ignorância. Então, às vezes, a pessoa, ela acredita em Krishna, mas não em Chaitanya Mahaprabhu, acredita em Rama, mas não em Krishna. É muito comum, né? Depende do capricho da pessoa. Bhaktivinoda Thakur explica em seu Amrita Pravarabhasha: aquele que não reconhece o Panchatattva, embora cultive devoção, nunca pode atrair a misericórdia de Krishna. Krishna é a personificação do Panchatattva, né? E ele ficava sobrecarregado, né, é, sobrecarregado, né, pelo humor e brilho de Sri Radhika. E ele apareceu como Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Deus é bacana, quer ser um devoto. E ele mostra, pelo seu exemplo, a perfeição da devoção. Né? É bem interessante aqui, eu gostei disso. Né? Que o próprio Krishna, ele quer ser um Bhakta. Né? Você lembra que a gente já falou isso aqui?
que Krishna ele não tenha uma devoção unidirecionada, né? A gente vê nas histórias, quando Krishna está indo se encontrar com Radharani, vem Padma Saibhya, que são as meninas do grupo oposto, eles viam ele, ou ele está com a Yashoda, vem os meninos que são amigos dele, desviam ele, ou seja, Sakyarasa, Krishna vai onde ele é chamado, né? Sakyarasa chama, ele vai, Madhurarasa vem, vai, Dasya Bhava, ele vem, né? Ele não é unidirecionado. Já Radharani, ela, não, só Krishna, não vou para cá, não vou para lá, né? Krishna, 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 Krishna. E como Radharani é o pináculo, né, da devoção, ah, Krishna ele não entende isso, né? Uma razão, como ele vem com Chaitanya Mahaprabhu, que ele quer entender o que ela sente, ou seja, Krishna é o supremo usufruidor e ela é a suprema usufruída, digamos assim. Então ela direciona, Krishna não. Então ele fica pasmo. Como é que é isso? Amar só uma pessoa. Eu amo todos, né? Alguém me oferece, os Brahmas me oferecem, o Brahma chama, eu vou para lá. Porque realmente ele tem essa natureza do Purusha Supremo. E ela dá Prakriti, no bom sentido, suprema. Então por isso que ele fica pasmo. Eu falo, pô, caramba, o que é isso? Ele não tem o Staibhava, é uma posição fixa. Só que quando ele deseja saber o que ela sente, ele já está agindo como um Purusha. Aí cai num paradoxo transcendental aí, né? Porque se ele quer usufruir o que ela sente e ela não quer usufruir, ele já quer usufruir o que ela sente por não usufruir. Entra no paradoxo transcendental aí, né? Por isso que ele nunca consegue, ele só consegue na forma dela, já que ela não é diferente dele, né? É bem interessante esse paradoxo de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então ele quer ser aquilo ali, né? Ele quer ter essa coisa de essa direção única, não? Radharani, um Bhakta, ele só quer adorar Krishna, não quer adorar mais nada, mais ninguém. Adorar Krishna, respeita todo mundo, óbvio, mas quer adorar Krishna. Bem interessante isso aqui. Então, né, ele está falando aqui que Chaitanya Mahaprabhu quer ser um devoto e mostra pelo seu exemplo a perfeição da devoção. Ele consegue mostrar isso porque ele está imbuído, né, desse brilho de Radharani. Por isso que ele consegue ainda dar uma palhinha. De acordo com os ensinamentos de Mahaprabhu, somente a pessoa que é humilde, tolerante com os outros, né, que trata outros de uma forma respeitosa, enquanto não espera nada em retorno, pode escapar das garras das 10 ofensas. As suas vidas estão situadas em Krishnanama e no divino amor de Deus. Para ilustrar o quão grave é Vaishnava Parada, que é o primeiro dos 10 Namaparadas, a história de Ambarisha Maharaja e Durvasa Muni, do Srimad Bhagavata Purana, é especialmente benéfica para nós. É, deixa eu ver que horas são, 7h30. Eu vou parar por aqui para não quebrar a história, né? Mas eu acho que todo mundo já conhece essa história, quando Ambarisha Maharaja ele é ofendido por Durvasa Muni, que é bem interessante. Eu vou parar por aqui, porque senão vai quebrar. Eu vou pegar a história, né? E quem puder ler também é bem legal. Tem no Srimad Bhagavatam, é, toda a história. Inclusive tem os comentários de Vishwanath Chakravartakura que vão ilustrar mais essa história. Tem o comentário de outros Vaishnavas que vão ilustrar muito mais. A gente vai tentar entrar em detalhes em toda essa história na próxima quarta-feira, ok?
Então, muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa a comentar, fiquem à vontade. Obrigado, meu professor. Eu que agradeço a oportunidade de servir um pouquinho, né, dentro dos meus limites. Então, acho que ninguém tem mais. Obrigada, Hare Krishna. Bom dia a Hare todos. Krishna. Hare Bol. Obrigado.